Olá pessoal, da turma da disciplina de Hidrologia e Drenagem, aqui é o professor Alexandre Dauri. Eu vou passar para vocês essa aula gravada, vou disponibilizar o link que vocês acessaram, E enfim, vamos para a aula 1 de Hidrologia e Drenagem, e aqui depois vocês façam comentários sobre altura da voz, microfone, velocidade que eu estou ministrando a aula e estou passando os slides. Eu vou tentar aqui ser um pouco breve para não ficar um pouco longa a aula, tá certo? Essa aula 1, então vamos para a aula 1, né? Direto à aula 1, não falar muito. Esta aula 1 é da disciplina de Hidrologia e Drenagem, do nosso curso de Agronomia da FCAV. Vamos falar sobre o ciclo hidrológico, tá? Então a aula básica no estudo da hidrologia e drenagem, tá ok? Então vamos dar sequência a esta aula. Então, o ciclo hidrológico, conhecido aí como fenômeno global de circulação fechada de água entre a superfície terrestre, e a atmosfera, tem uma definição básica. E qual é a energia fundamental do movimento do ciclo hidrológico? É a radiação solar, e associado, claramente, à força da gravidade, que faz as gotas caírem, o movimento de rotação da Terra, que é o movimento que favorece a circulação de ar no planeta, e claro, a circulação dependente da diferença de pressão atmosférica. As regiões do planeta que têm maior e menor pressão atmosférica vão favorecer a movimentação das massas de ar. E essas massas de ar são grande transporte de energia, ou seja, vão transportar grandes massas de ar, e nessas massas de ar contém vapor d'água. Esses vapor d'água são transportados de regiões do oceano para a região do continente, e precipitando uma parte dessa água que evapora dos oceanos, precipitando no continente, retornando consequentemente, por escoamento superficial e escoamento subterrâneo, a água novamente ao oceano. E isso continuamente, em todo instante isso está acontecendo, dando origem ao ciclo hidrológico e ao movimento perpétuo do ciclo hidrológico. Então, de modo geral, o ciclo hidrológico é um ciclo fechado de circulação de água, e a principal fonte de energia desse ciclo é a energia solar, ok? Então, o ciclo hidrológico é um movimento contínuo, aqui no parágrafo, na segunda aqui, de transporte de massas de água do oceano para a atmosfera por evaporação, e dessa da atmosfera, e desce através das precipitações que ocorrem nos continentes. Vai ocorrer aí, então, a precipitação nos continentes, atingindo a superfície, ocorrendo a infiltração e escoamento superficial, retornando novamente ao oceano. Então, se esse ciclo, a água que evaporasse dos oceanos, precipitasse apenas no oceano, o ciclo contínuo, ou o ciclo hidrológico, que é contínuo, ele cessaria. Então, tem que haver esse movimento, ok? E essa característica, certo? Então, as principais características, eu vou falar nos próximos slides. E os fenômenos, principais fenômenos aí do ciclo hidrológico estão associados à evaporação da água e à precipitação. São os principais fenômenos. Das outras fases do ciclo hidrológico eu falo nos próximos slides. Então, a importância que a gente vai estar estudando o ciclo hidrológico e sua aplicação na hidrologia e drenagem, vamos pensar aí, coloquei aqui em verdinho, uma área muito atuante para nós da engenharia agronômica, é o uso da água para a produção vegetal, por meio da irrigação que vocês tiveram no semestre passado. Também é utilizado o estudo da hidrologia, planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Observamos, principalmente na época das crises hídricas, isso é tomada de discussão, o problema de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, outorga da água, disponibilidade da água, ok? Então, é a parte de planejamento e do gerenciamento, ok? Como é que nós procedemos, toda a parte de outorga de água, permitir a construção de uma barragem, permitir a extração de água por indústrias,
que há um consumo excessivo, por exemplo, né? E outros que a gente pode estar discutindo, né? Assim que tiver as aulas, né, de dúvidas, os plantões, vocês estarem discutindo esses tópicos, tá? O terceiro aqui é energia. Grande parte da energia do Brasil provém da queda da água nas construções dos grandes reservatórios nos rios, né? A energia hidrelétrica. Então é um uso, né, da água, não é um uso consultivo, tá? De água, que a gente chama da água uso consultivo e não consultivo. A energia elétrica é um uso não consultivo, porém nós podemos discutir, né, esse uso, né, consultivo ou não consultivo da energia elétrica, que isso daí eu apresento um exemplo nas próximas aulas, tá? O uso e conservação do solo, estudo da hidrologia, né, interceptação, escoamento superficial, infiltração, né, via tempo de retorno, né, desse evento de chuva ocorrer, né, o processo de podendo causar, né, problemas, né, do solo, erosão, entre outros, em função da intensidade de chuva. O estudo de qualidade de água, ainda no Brasil tem muito pouco, né, as estações que monitoram a qualidade de água, mas tem a tendência de aumentar o estudo da qualidade de água nos rios, e isso ser disponibilizado. Hoje nos sites, né, dos órgãos governamentais já tem algumas estações que disponibilizam alguns dados físico-químicos da água, abastecimento, conservação, eficiência do uso da água, navegação e recreação, e assim a gente pode estar, né, mostrando outras aplicações aqui que eu fui descrevendo, né, para nós. Drenagem urbana, né, a atuação do agrônomo não apenas na área agrícola, né, colocando aqui que a drenagem ela não ocorre só pensar como drenar uma várzea para a produção de feijão, né, drenar um solo para a produção de cana, né, a drenagem seria a drenagem agrícola, mas também temos a drenagem urbana também, certo? Que é o processo, né, dos bueiros nas cidades, né, as calhas de contenção de água da chuva, os drenos, né, estão todos enterrados embaixo das ruas, então é um processo de drenagem da água após ocorrer a chuva. E os canais, né, mas alguns canais, como em Jaboticabal, lá na avenida, é um canal aberto, né, após o período de chuva ocorre toda a drenagem da água da cidade, que drena a água para o canal lá da Marginal. Então, são as aplicações, então, todas essas, né, por exemplo, estou falando da drenagem urbana aqui, numa aplicação, né, qual uma chuva que ocorre em Jaboticabal, que aquele canal vai transbordar, né, qual a probabilidade disso ocorrer, qual que vai ser essa chuva. Então essa é a ideia de nós estarmos estudando, né, hidrologia, e prever alguns impactos ambientais e eventos hidráulicos que vão estar ocorrendo naquele canal, por exemplo, é uma aplicação direta, tá? Bom, falando do ciclo hidrológico, que é esse capítulo, eu vou colocar alguns slides aqui, são poucos, mas só para lembrar, né, da água, né? Então, o ciclo, a hidrologia, né, o estudo da água no planeta, um significado para a gente definir o que é hidrologia. Então, a água, né, é uma, né, molécula que, nas condições normais de temperatura e pressão, você encontra ela na natureza no estado líquido, no estado sólido e na forma de gás, né, no ar presente no ar atmosférico. Então, seria a única substância na natureza que você encontra, né, nas condições normais de temperatura e pressão, nos três estados físicos, tá? Uma substância típica, o H2O, ok? E aí nós várias propriedades, como da água, que poderão ser discutidas, né, que tem que ser analisadas, né, num tópico bem aprofundado sobre coesão, adesão, tensão superficial, as propriedades, né, da calorimetria da água, né, calor sensível, calor latente, tá? Calor latente de fusão, calor latente de evaporação, ok? Então, as propriedades que a água tem, tá? Então, ela tem, né, as propriedades são bem características dessa substância, tá? Uma das características que nós falamos muito, né, em cálculo, desde lá você vê, desde a hidráulica, irrigação, em física do solo, é a densidade da água igual a 1.
ou 1000 quilos por metro cúbico, tá? Então, quando a água está aproximadamente a 4 graus Celsius, 3,98, ok? Esse número aqui, ó, 3,98, quando está 3,98, a massa específica da água vale 1000 kg por metro cúbico, ok? E aí que nós fazemos uma relação que a massa é igual ao volume, ok? Quando a água ela tem essa característica, então a temperatura, vamos arredondar aqui para 4 graus, ela tem a sua maior massa específica. Assim como as demais substâncias, quando você aquece, quando a substância é aquecida, a massa específica se reduz. Ok? Isso é comum nas substâncias. E conforme vai reduzindo a temperatura, a massa específica vai aumentando. Mas para a água ela é diferente. Chega a 4 graus Celsius, assim como a temperatura continua a se reduzir, a massa específica também se reduz. Pelo processo de cristalização das moléculas, ocorre um distanciamento a partir dessa temperatura, um distanciamento das moléculas, ao contrário que a gente imaginaríamos, né, que reduzindo a temperatura, a distância molecular vai se reduzindo, mas aqui a distância entre as moléculas vão se reduzindo, perdão, da água, a distância molecular vai aumentando, né, aumentando o volume consequentemente e reduzindo a massa específica. Por isso que alguém congelou alguma garrafa, percebeu que o volume daquela massa de água, após congelado, aumentou, ok? A massa continua a mesma. Se você congelou 1 litro, né, de água, lá, aquela massa, 1 quilo de água, continua sendo 1 quilo de gelo, ok? Aquela a quantidade, né, a gente não perde a quantidade de massa, né? Número de moléculas, apenas é o estado físico. E alterando o estado físico, ela reduz a massa específica, tá? Aumentando o volume, certo? E outras características, né, que a gente tem que observar na natureza, né? Isso daí favorece o movimento da água nos lagos. Quando os lagos no hemisfério norte se congela a superfície, a parte inferior não está congelada, mantendo a vida, né, nos lagos e nos rios, tá? Pois só a superfície fica congelada, tá? Bom, então a massa específica, tá? Varia de um líquido para o líquido, aqui nós estamos falando da água, tá? De um modo geral, os líquidos base de carbono, como os derivados do petróleo, né, o óleo de soja, o óleo de girassol, óleo de milho, óleo de feijão, né, esses óleos também têm a massa específica menor do que 1, ok? Então, você vai encontrar massa específica ou densidade, né, para os químicos, né, massa específica para nós, substâncias, por exemplo, os fertilizantes foliares, que são líquidos, a massa específica de alguns chega até 1,5, né, devido ao sais presente, né, então a massa específica é alta, tá? A massa específica 1,3 gramas por centímetro cúbico, 1,4 dos fertilizantes líquidos. Okay? Mas dos outros derivados, álcool, sempre derivado do petróleo, que tem um carbono na sua cadeia, a densidade vai ser menor do que a água. Bom, dessa água, a distribuição da água na hidrosfera, nós temos, né, a hidrosfera, a distribuição da água no planeta, tá? Essa foto vocês já estão cansados de saber, né? Água doce 3% e o oceano 97%, ok? Imprópria para o consumo in natura, né? Para uso beber e para uso na agricultura, ok? Dessa água doce, né? Grande parte dessa água doce está 77% da água doce está no oceano, 20%, perdão, 77% estão nos gelos, né, nos icebergs, né, no Polo Norte, Polo Antártico, na forma sólida, nas cadeias, né, de montanhas elevadas, onde há gelo, né. Então essa água, Groenlândia, né, grande quantidade de água nos polos, né, na forma de gelo, ok? E aí 77, os 22% aqui nós vamos ter de água subterrânea e apenas 1% de água superficial, ok? Então a importância daí nós estarmos preservando, né, a água superficial, onde muitas cidades usam essa água superficial para abastecimento, por exemplo, Jaboticabal, grande parte da água é a água superficial, utiliza, tá? Não é água subterrânea.
Bom, e desse 1%, uma parte em rio, uma outra parte bem maior essa água doce está armazenada nos lagos, e também uma parte significativa, vamos fazer algumas contas, vocês vão ver que atmosfera e solo, e considerando ali também a biota, né, atmosfera, solo e a biota, 39% da água, ok? Bom, então tá aqui em números, né? Vamos utilizar essa tabela para alguns exercícios, tá? Que eu vou passar para vocês. Então temos, né, o oceano aqui, os números, né? Para vocês estarem consultando, gelo permanente, água subterrânea, um grande volume, né? Água subterrânea, estamos sobre, né, aqui Jaboticabal, sobre o aquífero Guarani, em uma profundidade significativa. A faculdade, por exemplo, FCAV, utiliza água subterrânea para abastecimento interno. Então nós temos, né, no Brasil rico, né, um país rico em água subterrânea também. Tá? Um quarto aqui, lagos, água doce, umidade do solo, umidade do ar, pântanos, ok? Que seria o Pantanal mesmo, os pântanos que chama nos livros de hidrologia, tá? Daqui esse livro do Colichão de Ornelis é um livro brasileiro, ok? Mas chama de pântanos, rios, né? Fundamental que vocês percebam o volume aqui, né? Comparar água em rios e comparar com água subterrânea. Um é 2, outro é 10.530, né? Então a quantidade de água nos rios presente é muito baixa. E a biota, seres vivos, né? Água presente nos organismos vivos, né? Uma água que tem uma rotatividade, né? Vou fazer uma conta, tempo que ela demora para evaporar, né? E retornar, teoricamente, ao ambiente, né? É muito mais rápido. Bom, aqui em percentual, tá? Porcentagem da água doce do planeta, né? Claro que água doce, o oceano não tem água doce, que 69% de toda a água está na forma de gelo, 30% é água subterrânea. Bom, e água superficial então, professor? É isso aqui, tá? É muito pouco, então por isso que é a importância da preservação da água, pois, né, o estoque é pequeno, certo? Da água. Bom, em relação em números do balanço hídrico global, falar, professor, e o ciclo hidrológico, né? Como é que é esse ciclo hidrológico? Quais são os números, né? Então, quanto que precipita no planeta? Se todo dia chovesse, qual que seria a prestação diária média no planeta? E chovesse regularmente em toda a área do planeta. Vamos fazer essa conta, né? Então, o que evapora, até vezes, né, não é de modelo do estudo, né, da quantidade de energia que provém do Sol, é a quantidade de energia para evaporar a água, ok? Então, que vai ocorrer a evaporação da água, tá? Esta energia, né, sendo convertida em evaporação da água. Então, chegamos a esses números, né? Então, que a evaporação da água evapora dos continentes 72 mil quilômetros cúbicos por ano. E evaporação do oceano, 505 mil metros cúbicos, ok? Então, o que evapora todo ano, 505 mais 72, certo? É a mesma quantidade de água que vai precipitar. Então, se nós somarmos aqui 458 mais 119, certo? A gente vai ter a precipitação total do ano 577 mil, tá? Quilômetros cúbicos. Aqui faltou um K, tá, pessoal? Vou colocar um K e deixa eu escrever em um K, para não precisar editar o vídeo, tá? Vou colocar uma caneta aqui e colocar um K aqui, ó, tá? Porque é quilômetros cúbicos que tá aqui embaixo. Então, quilômetros cúbico por ano, certo? 577 mil, muito pouco, ok? Então vamos fazer, tá? Se nós somarmos então a evaporação e a evaporação do oceano e a evaporação dos continentes, também dá 577 mil quilômetros cúbicos por ano, ok? Então, dessa parte que precipitou, da parte que evaporou,
tá? Ocorre uma precipitação no oceano, e uma parte desta água que evaporou, tá? Vai ocorrer o transporte dessa massa úmida, tá? Que vai locomover, que vai transportar a massa úmida para o continente, ocorrendo então a precipitação. Dessa precipitação, 119 mil, uma parte dela ocorre o escoamento superficial, uma parte o escoamento subterrâneo e uma parte volta, tá, a evaporar para, tá, evaporar, né, para lugar nenhum, né, ocorre evaporação, certo? Então esses são os números do ciclo hidrológico, tá certo? Então o ciclo hidrológico, então nós teríamos então, o que é o ciclo hidrológico, né? É esse valor aqui, ó, 47 mil quilômetros cúbicos por ano, seria um transporte de água do oceano para o continente, e anualmente esse 47 mil retornando novamente para o oceano, ok? Isso, claro, é instantâneo, né? E ao longo do ano o valor médio encontrado 47 mil quilômetros cúbicos por ano. Bom, vamos lá. Total de água consumida no Brasil, então. Tá, se quiser depois, se vocês quiserem discutir esse slide, é muito interessante em termos de número, né? Sobre o ciclo, né, hidrológico, tá? A gente pode tá discutindo aí como se procede, né, em algumas regiões do planeta esse ciclo hidrológico. Total de água consumida, vou colocar um slide aqui informativo, né, da Agência Nacional de Águas, né, o órgão governamental que faz o monitoramento e a gestão da água no Brasil, é a Agência Nacional de Águas, conhecida como ANA, ok? Tem agrônomos lá trabalhando nesta área também, ok? É uma agência nova ainda, né, começou aí no finalzinho do século passado, né? Então, temos aqui agora, então, né, a irrigação total de água consumida, né, colocando água consultiva, né, consumida, a irrigação aí abrangendo 68,4, abastecimento rural 2,4, ou seja, área rural ali, então, tendo um valor significativo, né, e além de contar a irrigação, temos também o abastecimento animal. A irrigação aqui não está levando em consideração, né, o suprimento de água, né, para as milhares de cabeças de boi que existem em todo o Brasil, né? Então, abastecimento animal é uma quantidade significativa, ok? Então, essa aqui é a agricultura consome de água, ok? Essa é a importância da gente estar, mais uma importância, uma justificativa da gente estar estudando hidrologia, tá certo? O uso da água, para quem vai estar direto, né, na área técnica agronômica, então vai estar lidando com grandes volumes de água e vai estar trabalhando num setor que tem a maior, né, demanda de água do país. Um outro, né, mineração 08, abastecimento urbano, nós lá na cidade, em Jaboticabal, a gente vai ter aí um abastecimento em torno de logo, né, a média de cada cidade tem um valor, falei a média, né, falei um pouco assim, quero dizer, esse valor é médio, né, todo o Brasil. Algumas cidades no Brasil que tem a área irrigada muito grande, o valor da irrigação 68 se eleva, tá? E algumas cidades que a área territorial urbana é muito grande, por exemplo, Ribeirão Preto, não lembro do valor, mas o abastecimento urbano seria bem maior que esse, proporcionalmente à irrigação, ok? Esse valor 8,6 é o valor médio nacional, certo? Termoelétricas, produção de gás de vapor, né? Vapor, né? Na forma de gás, para mover as turbinas, né? O eixo das turbinas, né? Gerando as usinas termoelétricas, né? Então, 0,2, há necessidade de consumo. Tem algumas referências dos Estados Unidos que esses valores chegam a valores absurdos, tá? Então, sempre as termoelétricas, se vocês observarem, estão sempre instaladas próximo de uma fonte de água, tá? Para a produção de energia. A indústria, 8,8%. Também vai depender se aquela região é mais industrializada ou não, para ter um consumo maior de
proporcionalmente de água, ok? Então vamos fazer esse primeiro exercício, tá? O exercício 1. Então vou ler aqui com vocês e nós vamos resolvê-lo no Excel, tá certo? Então vamos lá no Excel. Então tá aqui o Excel, considerando o volume total precipitado no planeta, que estava naquele slide que eu falei para você, a tabela eu ia mostrar para vocês, determina a prestação média global. Ok? Então, qual que seria a prestação média do planeta em milímetros? Considerando o valor apresentado nas tabelas anteriores. Considera também que o raio do planeta tem 6.500 metros quadrados. Letra B, a porção continental do planeta Terra, ou seja, a superfície, localiza acima do nível dos oceanos, ocupa 29% da área do globo. Vou determinar a prestação média na superfície do planeta. Ou seja, quanto que chove, na média, no globo, se fosse todo ano chover, se toda a área, a água fosse distribuída no globo, qual que seria a lâmina? E mesmo raciocínio para a área da superfície. Então, vamos ter aqui, né? Vamos fazer esse exercício. Então, vamos colocar aqui a solução, né? Falei para vocês que eu ia fazer no Excel, tá? Então, vou fazendo aqui na célula a célula, né? Vocês iam acostumando a usar o Excel, vou digitando, né? Como eu passei naquela aula semana passada, avisei vocês que utilizaram o Excel, né? Não na calculadora, acho que é mais prático, né? No Excel. O planeta, ele tem um raio do planeta, não, o diâmetro, o raio tem 6.500 quilômetros, certo? Então, se a gente for colocar em metros, 6.500, já vou colocar desde o começo as fórmulas, né? Vamos passar em metro, para a gente ter a lâmina, né, que é litro por metro quadrado, então vamos achar a área já em metro. Então seria, multiplicamos por 1.000, aí teria a área do planeta, então, este valor, né, 6.500.000 metros, ok? Metros, né, no plural. Então, o segundo, bom, vamos dar sequência aqui, tá? O segundo seria, não, seria o primeiro, então, letra A, tá? De acordo com os dados, né, dos slides anteriores, a gente pode voltar lá no PowerPoint, você vai ver que a precipitação total que ocorre no planeta, se vocês lembrarem, pode estar consultando, é igual a 577 mil, 123 quilômetros, km, né, ao cubo por ano. Então está lá no slide. A prestação do planeta 577 mil quilômetros cúbicos. Então, qual é o volume que precipita no planeta? 577 mil quilômetros cúbicos. Ok? Vamos passar para metros quadrados. Então, quilômetro, tá? Tem 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? 1 metro tem 1.000 metros. 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? E 1 metro cúbico tem 1.000 litros, certo? Então nós temos que multiplicar este valor para passar para litro, ok? Vamos escrever assim, ó, 500, vamos colocar igual, tá? Este valor, tá? Vezes o asterisco 10 elevado à 12ª potência para passar para litros, tá certo? Então eu estou passando de metro cúbico por ano, tá? Para litro precipitado por ano. Então, precipita no globo 5,77 vezes 10 a 17 litros por ano. Certo? Que resposta, né? Não é resposta do exercício, então não vou pôr negrito aqui, mas coloquei só aqui ó, os valores, certo? Se vocês tiverem dúvida nessa solução, vocês têm à disposição lá os horários, né, durante fixo das aulas, para eu estar explicando o exercício para quem ficou com dúvida, ok? Então, estamos aqui. Fez um barulho agora, deixa eu tirar a blusa de frio aqui, porque esquentou. Escrevi total aqui errado. E qualquer erro em slide também, por favor, quem for assistir, já me avisam, tá? Para eu estar corrigindo, tá certo? Aí eu faço um vídeo, né, um apêndice, não gravar a aula toda, tá? Bom, o próximo, área, né, da superfície da esfera, tá? Área da superfície, vamos colocar da esfera, ou seja, do globo, ok? Pode chamar globo, pode chamar de esfera, tá?
como é que é a superfície do globo, né? A gente vai ter aí, vamos pensar que tem um globo aqui, né? Então tem um globo, planeta Terra, qual que seria a área da superfície do planeta, né? Pode pensar a área da superfície em hectare, em metro quadrado, quilômetro quadrado. Então vamos pensar aqui a área da superfície, vamos calcular em metro quadrado, certo? A gente tem a formulinha aqui, a área da superfície da esfera é 4πr ao quadrado. Não é a superfície do círculo, a superfície da esfera. Do círculo é πr ao quadrado, da esfera é 4πr ao quadrado, certo? Então a área da superfície do globo, deixa eu colocar aqui mais para cá, vamos colocar o sinalzinho de igual aqui, tá? Só para ficar didático, tem que colocar o sinal igual. Então eu vou escrever a fórmula, a área da esfera ou área da superfície do globo é 4 vezes, né, π. Como é que a gente coloca o π? Não vamos colocar o 3.14, não. Vamos colocar, ó, escreve π, tá? Abre e fecha parênteses. Então esse é o π do Excel, vezes o raio ao quadrado. Então já vamos colocar o raio, tá? Por isso que eu transformei aqui em cima ao quadrado. Então eu clico lá no raio, clico no Shift e no sinal lá no chapeuzinho, tá? Dou uma barra de espaço, aparece esse chapeuzinho aí, ó. Tá? Falar assim que é mais legal, tá? Então 4π vezes o raio ao quadrado. Então esta área aí do globo, 530, né? Até podemos colocar aqui, configurar esse número aqui, tá? Por outro valor que é até difícil ler, né? Colocar especial, colocar científico aqui, tá? Então 5,31 vezes 10 a 14. Não esqueçam de colocar a unidade para vocês estarem, né, didático está fazendo. Eu escrevi em metro quadrado, certo? Então a área da superfície do globo. Então logo, tá? Lembro, né? Então lâmina, a gente tem a unidade aqui, a área em vou colocar aqui as bordas só para ficar didático. A área da superfície do globo em metro quadrado e a lâmina e o volume precipitado. Então temos os dados. Então logo, né, a lâmina ou a chuva, né, vou escrever a lâmina, chuva, tá? Que precipitando no globo vai ser igual ao que vocês aprenderam, né? Tenho certeza lá o professor de hidráulica, o Zanini, na irrigação também, né, que 1 milímetro, vocês falam, 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Então se a gente dividir litro, estou clicando lá, ó, litro dividido por metro quadrado. Se eu divido litro por metro quadrado, a resposta sai em milímetro. Então no globo chove uma média por ano no globo todo 500. Não sei de onde eu tirei 500, pessoal. No globo, desculpa, no globo todo chove 1086,77 milímetros. Se todo o globo chovesse isso, né? Desde no deserto do Saara, da floresta amazônica até no oceano. Se a precipitação se fosse regularmente distribuída, tem esse valor. Tá? Não tem uma aplicação prática, só para vocês aprenderem a fazer a conta e terem uma ideia, né, do que se ocorresse uma distribuição regular da chuva, né, qual que seria a precipitação anual. Então isso chove, pessoal, tá? Então quando eu falo, a água vai acabar? Não, isso chove todo ano, tá? Se a água fosse regularmente distribuída em todo o globo. O problema são todas as atividades anuais que ocorrem no globo, que está fora do nosso controle, que tem ano que chove mais numa região, outra chove menos em outra região, essa distribuição irregular de chuva. Okay? Mas que evapora aquela quantidade de 577 mil, tá? Vou colocar esse valor aqui, esse valor, né, é o que precipita por ano, 577 mil quilômetros por ano ou 1086 milímetros. Vou colocar aqui, né, a unidade de tempo aí, tá? Por ano, certo? Letra B, vamos acelerar. Letra B, tá escrito ali qual é a porção, né, desta água, da prestação da água que cairia no globo. Então, 29% da área do globo é superfície, é área superficial, né? São os continentes. Então, a área da superfície, vamos colocar aí a área, opa, isso mesmo, assim tá certo. A área
da superfície, tá? Dos continentes, ele vai ficar igual a 29%. Então, 0,29, que são os 29%, vezes a área total, né? A área total prestação, a área total 5,31 vezes 10 é 14. Então, a área dos continentes, né? 1,54 vezes 10 é 14, tá? Esse é 10, tá, pessoal? Por Excel. Ok? Em metro quadrado. Então, a área da superfície. E o que precipita na superfície? Aqui é dado, né? Precipitação na superfície do planeta. Vai ser igual. Então, só lembrando lá, pegar o número, né? Deixa eu subir qual slide é este, slide. Então, o que está precipitando na superfície, tá? 119 mil quilômetros cúbicos por ano. Então, vamos lá. Só um minutinho. Opa. Isto. Voltei ao slide. Tá? Então, precipitação na superfície vai ser 119 mil. Se eu estiver indo muito devagar, vocês me falam, tá? Quando tiver as oportunidades de conversar ao vivo. Quilômetros cúbicos por ano. Isso vem indo rápido também, tá? Isso significa metros cúbicos, né? Lembramos que para passar para litro tem que pegar o valor de quilômetros cúbicos vezes, né, 10 elevado a 12, certo? Então eu tenho aí 1,19, né, vezes 10 elevado a 17 litros por ano de água precipita nos continentes, tá? Logo, a precipitação nos continentes, a chuva que ocorre, né, nos continentes, em milímetro por ano. Vou tirar o milímetro, coloco no fim. Tá? Aqui. Então, para eu achar milímetro, é só dividir volume por área. Ok? Então, chove. Eu vou colocar esse 773, né? Vamos colocar esse número em texto, número padrão, né? 772,880 aqui. Ainda bem agora, né? Eu falo do Excel que nós não vamos ter problema de arredondamento, né? Todo semestre fica sempre aquela questão de arredondamento. Então, vou ter que reduzir um pouco de casas aqui. 772,88 milímetros por ano. Ok? É o que chove aí, algumas regiões lá da transição Cerrado-Caatinga, né? 772. Mas a média do estado de São Paulo, Jaboticabal, chove o dobro disso, pessoal. Tá? Jaboticabal chove 1.425 mais ou menos milímetros por ano, tá? O ano de vocês eram jovens, né? 2014, há 6 anos atrás, foi a crise, né, de 2014, para vocês terem uma ideia, choveu 830 milímetros, teve aquele problema de água significativo. Então, né, é um valor, né, para as condições de clima, né, da região tropical aí do Brasil, é muito pouco, tá? As regiões da Amazônia, por exemplo, vão chover 2.200, 2.500 até 3.000 milímetros por ano, certo? As regiões também lá do litoral do estado de São Paulo, chovendo, né, passando valores acima de 2.000 milímetros por ano. Mas esse 772,88 é como se fosse uma distribuição regular no continente todo. Ok? Então, esse é o exercício que eu queria passar para vocês, certo? Então, vamos lá, já deu 40 minutos de aula. Vamos voltar para o slide, certo? Então, voltando para o slide, eu parei no exercício 1, a solução no Excel, está resolvida, né? Na área da esfera, as respostas. Se alguém tiver dúvida, então, por favor, no exercício, tá? Quem tiver dúvida neste exercício, pode, né? Assim que eu passar o link, pode abrir o exercício, tá? Via nota, o exercício, a dúvida que vocês têm, anota no papel, no caderno que vocês vão estar estudando, anota a dúvida e pergunte para mim quando eu estiver ao vivo com vocês, ok?
Foi combinado assim. Eu vou repetindo isso, né? Talvez nem todos lembram, mas pelo menos as primeiras aulas, os primeiros exercícios, eu vou repetindo isso, tá? Então, bom, para continuar a aula, né? As reservas de água estão acabando? Pergunto, né? Todo semestre eu faço essa pergunta, né? Porque sempre todo mundo acha que as reservas de água, né? A água está acabando. Mas o que eu mostrei para vocês nos slides anteriores? Que a precipitação é 577 mil, tá? Quilômetros cúbicos por ano. A água está acabando? Vermelho, ponto de interrogação. Aí vocês podem estar respondendo e fazendo uma outra pergunta. A água em condições, a água potável está se reduzindo? Daí é uma outra, aí você pode fazer uma outra, né? Aí a pergunta pensando em água potável. Okay? Então a gente pode, algumas regiões do planeta, água potável sim, pode estar se reduzindo, ou está se reduzindo. Mas a água global e o ciclo hidrológico global não se altera, ok? Então a resposta é não. A mesma quantidade que está presente na Terra atualmente é a mesma quantidade de água que habitava, ou que estavam no planeta Terra há milhões de anos atrás, ok? Então a água não saiu, não entrou do planeta, apenas, tá? Ela ocorre o problema de contaminação, né? Então a água está acabando, então fica esse questionamento. Resposta não, tá? Bom, o ciclo hidrológico, que era o tema da aula, né? O ciclo hidrológico, né? Na hidrosfera, ou seja, o ciclo hidrológico global. Então, quando falo ciclo hidrológico na hidrosfera, ele é fechado, fechado, ou seja, a água não sai do planeta, vai para o espaço, volta do espaço, né? Não, é fechado, a água que circula no planeta, ok? Circula toda a água, os oceanos, para ter o ciclo, a evaporação tem que ser maior do que a precipitação, então evapora mais água do oceano do que precipita. Claro, não seca o oceano e não fica o balanço hídrico do oceano não fica negativo porque há entrada de água por escoamento superficial e subterrâneo. Aí o balanço hídrico, né, do volume de água do oceano continua sendo regular, continua sendo um balanço hídrico nem positivo nem negativo, regular, ok? Continentes já ocorre o oposto, né? O continente precipita mais do que evapora. Mas está chovendo mais no continente do que evapora, porque não alaga, né? O grande problema é porque a quantidade de água que vai estar escoando, né, dos continentes para o oceano, vão estar compensando isso, ok? Bom, aí quando se pensa no ciclo global, ele é simples, vocês pensarem a água no ciclo global. Agora da água no ciclo regional, ou seja, numa bacia hidrográfica, pensando aqui no córrego rico, a bacia hidrográfica no córrego rico, ou na bacia hidrográfica, né, que eu vou mostrar para vocês do Rio Paraná, ou outra bacia. Então já o ciclo ele não é das bacias ele não é fechado, ele é aberto. O que quer dizer isso, professor? É que pode ocorrer, né, o balanço hídrico ser algum ano ser positivo, no outro ano ser negativo, certo? Então a água que vai estar circulando nessa bacia se precipita mais do que evapora, o balanço é positivo. Se evapora mais do que precipita, o balanço hídrico é negativo. Ao longo do tempo, presta atenção, ao longo do tempo, aí o balanço hídrico da bacia, ele se torna regular, ok? Senão, pensaremos no balanço de positivo. Você pega uma região que chove mais do que evapora, né? Chove muito mais do que evapora do que escorre. Então, se está sempre entrando mais água do que saindo, a bacia se alaga, ok? Então, é um ciclo aberto. A parte de água trazida de fora pela atmosfera. Eu não vou entrar em água subterrânea, tá? Já é outro critério de fazer uma análise. O balanço hídrico nas bacias hidrográficas não são iguais todos os anos. Pode ter valores positivo ou negativo. Ok? E aí temos, né, uma pergunta. E aí em azul. Ainda está no começo. Eu já vou ser bem rápido.
uma barragem muda o balanço hídrico de uma bacia hidrográfica? Sim, uma barragem muda o balanço hídrico na bacia hidrográfica, ou da bacia hidrográfica, tá? Porque vai ocorrer, né, com a construção da barragem, vai haver uma formação de um lago, um espelho d'água que vai reter a água da chuva, porém, né, armazenado nessa barragem, porém, a água evaporada, diretamente evaporada do lago, potencializa a evaporação da bacia. Então, a evaporação da água da bacia com o lago é muito maior, tá? Então, resposta, né? Sim. E as contas nós vamos fazer, tá, nas próximas aulas, respondendo exatamente o que está perguntando por meio de números. A resposta, então, a barragem muda o balanço da bacia hidrográfica, vocês respondem que sim, se altera, ok? Bom, agora nós vamos falar da balanço anual da bacia hidrográfica. Sobre esse assunto, ele vai ser muito bem explorado, né? Outros exercícios serão feitos durante o semestre, porque o balanço hídrico da bacia hidrográfica é um assunto muito importante. Então, quando eu falar sobre escoamento superficial, por exemplo, eu vou falar novamente do balanço hídrico da bacia hidrográfica. Mas o balanço, resumindo, quando nós falarmos do balanço hídrico da bacia hidrográfica, nós temos, né, entrada e saída de água da bacia. Okay? A entrada de água na bacia é por meio da precipitação. É a única forma de água, única forma, podemos colocar única, né? Numa bacia hidrográfica por meio da precipitação, ok? Podemos pensar em mais detalhes, a ser discutido, é a água subterrânea. Aí são os divisores de água subterrânea que pode sair de uma bacia e migrar para outra bacia, mas isso aí é um assunto bem complexo e em evolução ainda, no conhecimento, nosso conhecimento dos geólogos, tá? Mas a entrada de água na bacia hidrográfica ocorre por meio da precipitação. E a saída, são duas saídas principais que ocorrem na bacia, por escoamento superficial ou escoamento básico, escoamento subterrâneo e evapotranspiração. Aqui o escoamento, vamos considerar de início que na saída da água da bacia será por escoamento, observe aqui que no escoamento eu não coloquei superficial, eu não coloquei subterrâneo, e por evapotranspiração. Então a água entra pela chuva, chamamos de P, e sai porque escoamento lá no rio, ok? Vamos simplificar, ser mais didático assim, e chamar de E de evapotranspiração. Então essa é a forma da saída de água na bacia hidrográfica, ok? Simples assim. Observe, né? Coloquei uma tensão aqui embaixo. Não estamos considerando o armazenamento, pois o balanço hídrico de uma bacia hidrográfica, balanço hídrico, principalmente quando nós falamos da bacia, a gente fala num período, um ΔT grande, um ΔT de um ano, por exemplo. Então, quando o ΔT é longo, ok? A variação do armazenamento ao longo do ano, ela é muito pequena, ok? Tende o tempo ser muito grande, a variação do armazenamento, portanto, tende a zero. Então, o P é igual ao Q mais o E, né? A precipitação é igual ao escoamento mais a evapotranspiração. Só explicando rapidamente, antes que vocês, né, dispersem, né? Mas é muito interessante. Se vocês pensarem agora no mês de agosto, pensar em determinar a umidade do solo médio, né, de um talhão ou de uma bacia, a umidade média do solo, no perfil do solo, nessa última quinzena de agosto de 2020, o ano que vem, o armazenamento ou o teor de umidade médio em agosto do ano que vem, vai ser praticamente o mesmo. Então, desse modo, a gente pode, né, constatar que a variação do balanço, né, de água numa bacia tende a zero quando o ΔT é muito longo, tá? Você pode pensar na umidade, a gente está em agosto, né? Pode pensar na umidade em janeiro, por exemplo, tá? A umidade do solo. Então, vamos fazer então um exercício, tá? Mas aqui, ó, deixa eu voltar o slide, antes que falo, deixa eu pegar uma caneta aqui, tá?
Observe que P é precipitação. Precipitação, unidade comum, tá? Que vocês virem agrometrologia, vê irrigação, tá? Precipitação, a unidade é comum, tá? A gente expressar a precipitação em milímetro. Em evapotranspiração, que vocês calcularam a evapotranspiração em agrometrologia, vocês calculam quanto a planta evapotranspira. Então, a evapotranspiração diária, por exemplo, tá? É 5 milímetros por dia, por exemplo, lá para o café, tá? E o escoamento, que seria a vazão do rio, você vê a vazão do rio como, né? Aí na hidráulica fala o que é vazão, né? É a variação do volume, né? A variação do volume. É o volume, perdão, tá? Volume por, tá? Tempo. Ou seja, por exemplo, na unidade de semestre nacional, o professor de hidráulica vai falar, ó, metro cúbico, né? Por segundo. Então, como é que nós estamos aqui fazendo evapotranspiração em milímetro, precipitação em milímetro, e estamos colocando uma variável metro cúbico por segundo aqui. Poderia, né, questionar falando que está errado. Não, mas está correto. A gente vai saber a o escoamento a gente vai transformar de metro cúbico por segundo em, tá, milímetro, ok? Isso daqui eu falo, tá? Quantos, né? Transformar o volume por área, né? Naquele tempo vai estar em milímetro por segundo, tá? Por exemplo, considerando um tempo conhecido. Se a gente, por exemplo, aqui por área, né, dividir metro cúbico de uma bacia que precipitou e conhecer a área da bacia, dividir por metro quadrado, vai sobrar, né, metro. Né? Se a gente transforma esse metro em segundo e depois multiplicamos aqui o segundo, né? Esse segundo passamos para ano, por exemplo. Tá? Aí é uma pergunta um pouco difícil de fazer, né? Quando a pergunta está em sala de aula, vocês fazem a cara até um pouco de assustado. Falar, um segundo tem quantos anos, né? Então, é a pergunta, né? Quantos anos tem uma Na verdade, simples seria um ano tem quantos segundos? E não ao contrário, mas aqui a gente tem que transformar isso em um segundo para unidade de ano, né? O inverso lá de 365 vezes 86.400 a gente vai estar transformando para ano. Isso daí eu tenho um slide mais para frente que a gente entra em detalhes nessa transformação. Agora já que eu falei fazendo o exercício, eu já coloquei a unidade de vazão, tá, em milímetro por ano. Então vamos lá fazer o exercício, tá? Então vamos dar aqui a solução no Excel, né? Vamos fazer esse exercício, tá? Então, na bacia hidrográfica, tá? É um aqui, do Rio Dourado, chove média 1.527 milímetros por ano. E a vazão, né, na bacia, a vazão média da bacia, 397 milímetros por ano. Determina a evapotranspiração dessa bacia e o coeficiente de escoamento superficial, que a gente vai utilizar, eu não abordei a parte teórica, mas ele vai entrar aqui nos próximos slides, já vou calculando para vocês, certo? Opa. Então, vamos resolver o exercício 2. Então, tá aqui o exercício 2, certo? Os dados estão aqui. Vamos colocar dados aqui, certo? Deixa eu mudar aqui um. Vamos lá. Então, primeiro colocamos dados, acho que mais didática aqui no Excel a gente colocar os dados. Precipitação, tá? Quanto chove na bacia? Isso é bem simples, tá? 1527, opa. No lock aqui destravou, 1527,1 Q. Então, os dados sempre falo colocar unidade, tá? Milímetros por ano, tá? A vazão, vamos chamar a vazão de Q, né? Aqui poderia já colocar precipitação, né? Que já é a chuva, né? Vamos chamar de P aqui para não ficar difícil. O Q aqui, vamos colocar então 397, é os dados do exercício, milímetro por ano, ok? Então a solução, tá? O que está pedindo a solução é nós determinarmos o E. Então vamos lá no
no exemplo, vamos pegar a fórmula lá, por exemplo. Vamos vir aqui, tá? Vamos copiar essa fórmula aqui, tá? P é igual a Q mais E. Então, o E vai ficar P menos Q, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem que calcular, né, a evapotranspiração. Vamos chamar de E, que é evapotranspiração, certo? Evapotranspiração simples. Vai ficar igual, né, P, vou colocar aqui escrito, tá? P menos Q, certo? O E vai ficar, E de evapotranspiração vai ficar 1527,1 menos 500, menos 397. Então, temos ali 1130,1 milímetros por ano. Essa é a resposta. Vou colocar sempre em negrito, tá? A resposta para vocês estarem consultando, ok? Então, simples assim. Então, a primeira pergunta está aqui resolvida. A segunda pergunta, tá? Coeficiente de escoamento superficial. O coeficiente de escoamento superficial, ele é uma razão, pessoal. Então, você como tá lá, ele é uma razão, tá? Tem que colocar uma do que? Da vazão que é escoada pela essa bacia, vazão escoada, o escoamento dessa bacia dividido pela quantidade de chuva que nesta bacia, né? Então, o C é igual a Q sobre P, é uma razão da vazão pela precipitação. Então, logo, né, o C vai ficar, colocar o sinal de igual, é igual ao Q, foi dado aqui, ó, 397, dividido por P. Então, o Q é igual a 0,5997, vamos reduzir, deu 0,260, vamos multiplicar por 100, é só para 100 percentual, que alguns dados vocês vão observar que esse valor é em percentual, tá? Esse valor, então, como eu dividi aqui o milímetro por milímetro, ele é um valor adimensional, tá certo? Então, o C é igual a 26%, significa que 26%, né, da precipitação de toda a água que precipita gera escoamento superficial, certo? 26 do que precipita é o coeficiente de escoamento, né, determinado pela razão de Q sobre P. Ok? Lembra que o C é um coeficiente de escoamento, um exemplo que eu sempre pergunto, quando o C seria 100%? Né? No caso de um pavimento totalmente impermeabilizado, um asfalto, né? Um estacionamento totalmente revestido, né? Que não tem infiltração, um telhado, tá? De um ginásio, por exemplo, quando a água precipita gera escoamento, então C é igual a 100, ou seja, 100% do que precipita gera escoamento. Nesse caso, 26% do que está precipitando está gerando escoamento superficial. Então, qualquer prática de manejo é indicado você estarem como agrônomos executando, sempre que esse C das bacias hidrográficas, qualquer prática, então seja reduzido, né? Não temos práticas agronômicas que esse C aumente, tá? Então, esse C é um critério de estudo também. Lembrando, para revisar esse 0,26, né, ou 0,260 aqui, 0,26, ele é adimensional, ok? Eu só passei em percentual, só repetindo aqui para focar no ensino. Então, vamos lá novamente, tá? Para o slide. Então, o exercício já fizemos. Então, ciclo hidrológico. Então, quem governa a movimentação da água? Uma pergunta. Então, resumindo, né? Lá do primeiro slide. A energia solar, né? Através da radiação solar, provoca evaporação da água do oceano, dos lagos, da superfície úmida, né? Para a atmosfera, certo? Os ventos, né? Gerados pela rotação e translação da Terra, promove a circulação, né, do vapor de água e as diferentes pressões atmosféricas, principalmente, né, regiões de maior pressão, né, tende a ser e regiões de menor pressão, né, o fluxo, né, do fluido do ar, né, sempre se move das regiões do planeta, não tem maior pressão, para regiões de baixa pressão atmosférica. E a gravidade, né, que causa, né, a gota da água, né, que após atingir uma determinada massa, um determinado tamanho,
né, ela vence o fluxo de ar ascendente e precipita, né? Então, a gravidade promovendo a precipitação e a filtração da água no solo, certo? Movimentação da água nos rios, né, até os oceanos, né? Então, essa é a gravidade aí também fazendo parte da energia que governa o fluxo, né, governa o ciclo, né, hidrológico. Mas o que nós temos que focar, né, que pode ter, né, essa energia solar aqui é a quantidade de energia anual que atinge nosso planeta, que vai evaporar a água, né, e promover aqueles números que eu passei para vocês do ciclo hidrológico, ok? Então temos aí o ciclo hidrológico, né, as fases do ciclo hidrológico. Então nós temos principalmente no ciclo hidrológico, tá? As fases, né, que a gente vai começar a abordar na disciplina nos próximos capítulos, né? Primeiro vamos pensar na precipitação. Então a fase de entrada de água na bacia hidrográfica. Então vai ter um capítulo específico de infiltração, onde nós vamos estudar o processo de formação de chuva, cálculo da precipitação média numa bacia hidrográfica, né, utilizando, por exemplo, polígono de Thyssen, tá? As isoietas, então a precipitação, preenchimento de falhas quando não temos dado de chuva, tá? Esses detalhes, ok? A precipitação, uma outra fase, então assim que precipita, ocorre, né, a interceptação, né, na parte aérea, né, das áreas que já têm uma cultura, né, de grande porte, a interceptação é significativa, e principalmente nas matas, né, a interceptação. Tá? Que já é um critério de estudo, tem algumas teses, dissertações feitas medindo a interceptação, ok? Vencendo, né, a quantidade de chuva atinge o solo, né, já vai ocorrer a infiltração da água no solo. A partir daqui ocorrendo, né, a água atingiu a capacidade de campo, né, começa o processo de infiltração. E a água, né, assim que instantaneamente tem umidade no solo, ocorre a evapotranspiração, absorção de água pelas plantas, né, a transpiração e evapotranspiração, ok? E da superfície úmida e da superfície, né, alagada, né, ocorrendo a evaporação da água no solo, né? E que a gente, na agronomia, soma evaporação e transpiração, denominando evapotranspiração, ok? Então, precipitação, evapotranspiração, infiltração, tá? E depois o escoamento superficial, tá? Que vai estar aqui no rio, que vai escoar novamente, levando a água, tá? Novamente para o oceano, certo? Que nós vamos estudar então o Qzinho lá, que é o escoamento superficial, certo? Então, esse último slide aqui da aula de hoje, tentei assim, não sei se falei muito rápido, preparar os slides para que a aula seja 1 hora, falei para você 1 hora e 60 minutos, tá? 1 hora ou 60 minutos ou 90 minutos, tá certo? Então, terminando aqui, obrigado e até a próxima aula, pessoal.